Você era da base bolsonarista, né, no Rio ali, formou o PL ali, os deputados com o Bolsonaro, e mudou muito de lá pra cá, né? Deixa eu contar aqui essa minha história rapidinho, Rodrigão. Na verdade, eu nunca fui do partido de Bolsonaro. Eu era PSC, Bolsonaro era PSL. Eu fui pro MDB, Bolsonaro foi pro PL. Então eu nunca pertenci a esta base bolsonarista partidária. Por isso eu sempre fui visto pela base bolsonarista partidária, desde o PSL até o PL, como um patinho feio, como um cara fora do ninho. Tanto que quando eu perdi as minhas redes sociais por 2 anos, eu fui o único deputado federal a ficar sem rede social por 2 anos e enfrentei uma reeleição em 2022 sem ter direito a ter rede social. Não é porque o Alexandre de Moraes mandou Polícia Federal na minha casa, eu perdi rede social e a ala bolsonarista não me defendeu, nenhum influencer bolsonarista me defendeu, tá certo? Por quê? Porque eu sempre fui esse filho adotivo do Bolsonaro, né? Eu sempre tive uma boa relação com ele. Mas o que sempre incomodou nessa turma é que eu sempre fui um amigo crítico de Bolsonaro. Por quê? Pro bolsonarismo você não pode criticar Bolsonaro, certo? Até os erros de Bolsonaro têm que ser vistos como estratégias. Até os erros de Bolsonaro precisam ser vistos como xadrez 4D, tá certo? Por quê? Porque o bolsonarismo, na verdade, ele é um movimento quase religioso. Ele tem um toque de religiosidade, tá certo? Tanto que esta pré-campanha do Flávio Bolsonaro, eles chegaram meio que indiretamente a comparar Deus entregando o seu filho para sofrer, não é? Ou seja, Bolsonaro está entregando o seu filho para sofrer o que ele sofreu e tá. Flávio fala hoje muito sobre Deus, cita textos bíblicos, disse agora em um dos seus últimos vídeos de que assim como o profeta Elias entregou a capa para o profeta Eliseu, ele está recebendo a capa do Pai. Esses detalhes de espiritualidade, não é? Faz muito parte do bolsonarismo, né? Então você não pode criticar Bolsonaro. Bem, o único que você não deve criticar é Deus, não é? O único perfeito é Deus. Então, por isso é que eu digo que um dia, quando for lido o que foi o movimento bolsonarista aqui no Brasil, antropologicamente, não é? Daqui a alguns anos, vai se entender que foi um movimento diferente de tudo que aconteceu até hoje no Brasil. Diferente do getulismo, do brizolismo, diferente do lulismo, diferente de tudo. Porque o bolsonarismo, ele tem um sequestro da religiosidade como componente da sua estruturação política. Mas tá foi assim, desde o começo, ou esse sequestro da religião começa quando Silas Malafaia começa a fazer parte do governo Bolsonaro? Mas Silas Malafaia começa a fazer parte do governo Bolsonaro desde antes, né? Foi Silas que celebrou o casamento dele e da Michele, não é? E aí eles se afastaram depois, lá da igreja lá do Malafaia. Tem a última live no antigo Facebook, né? No Facebook, antigo não, no Facebook que o Malafaia fez, foi criticando o Bolsonaro. Eu não sei se vocês lembram disso. E ele sentando o pau no Bolsonaro. Por quê? O interesse do Malafaia era a eleição do Alckmin. Ele queria a eleição do Geraldo Alckmin, porque Malafaia sempre teve alguns interesses no PSDB, não é? Como já teve já no PT já. Isso ele apoiou Lidberg e Farias lá no Rio, ele apoiou Lula, não é? Assim como ele apoia até hoje o Cláudio Castro, mesmo com todas essas implicações. Levou o chefe da quadrilha que destruiu o Rio de Janeiro no altar da igreja, mesmo sabendo quem é o Cláudio Castro, tá certo? Todo mundo sabe quem é Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. Você considera o Cláudio Castro hoje o chefe dessa quadrilha? Não, eu afirmo. Ele é o chefe de uma quadrilha que assaltou o Rio de Janeiro. Nenhum governador, junte todos os governadores que o Rio já teve, nenhum foi mais perigoso, mais corrupto, mais ladrão, mais mau caráter do que Cláudio Castro. E eu vou dizer por quê. Porque todos, inclusive Cabral, roubou na propina. Ele não. Ele vendeu o Estado. Cada secretaria era negociada por ele. Ele negociou a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado para os interesses da Refit, do Ricardo Magro, que é esse cara, esse que é o maior sonegador fiscal do Brasil, que o Lula falou para Trump, me entrega ele porque está aí em Miami. Ontem a Polícia Federal, nessa operação que fez novamente na residência dele, não é?
mostrou que ele negociou, ele trocou toda a cúpula do Rio Previdência, vendeu o Rio Previdência para o Vocaro. Por quê? Porque para ele botar 3 bilhões e 700 milhões do dinheiro do Estado do Rio de Janeiro no Banco Master do Rio Previdência, a antiga cúpula não iria aceitar, porque era técnica. Então ele alterou tudo para fazer toda essa manobra. Ele vendeu, ele loteou todo o Estado. Secretaria de Educação tinha traficante nomeado. Traficante nomeado. Isso aí tá no jornal, é só dar um Google. Só dá o Google. E esse mesmo elemento sobe no altar de uma igreja. Como sendo um homem de Deus. Como sendo um enviado de Deus. Tá certo? Então, a última vez que o Malafaia fez uma live foi justamente criticando o Bolsonaro, mas sentando o pau no Bolsonaro. Aí vocês vão ver quem é esse cara. Vocês não conhecem esse cara e papapá. Quando ele viu a pressão que começou a bater nele, neguinho entrando na live, por quê? Todo mundo desdenhava Bolsonaro. Achava que esse cara não vai a lugar nenhum. Uma piada. É piada. O cara da Luciana Gimenez. O Malafaia julgava também ele como piada. Quando ele viu a pressão e teve gente do Bolsonaro, evangélicos, que apoiavam Bolsonaro, que foram na porta da igreja do Malafaia. Quando ele viu a pressão, nunca mais ele fez live, só videozinhos, tá? E aí ele mudou, não é? Para agora apoiar o Bolsonaro, não é? E aí tornando-se, obviamente, esse guru espiritual do Bolsonaro, e tá? Esse conselheiro de Bolsonaro. Então, eu sempre fui, cara, um amigo crítico do presidente Bolsonaro. Certo? A minha primeira crítica, eu me lembro, isso aí tá no YouTube, isso aí tá na rede social. Eu subo na tribuna porque começou logo no início do governo Bolsonaro. Olha só, preste atenção. Aonde tem bolsonarismo, tem confusão. Não tem paz onde tem bolsonarismo. Por quê? Porque eles vivem de criação de inimigos. Eles precisam criar adversários. Senão, o movimento não sobrevive. Por isso que todo mundo é traidor. Porque o movimento só sobrevive assim. Qual foi o primeiro traidor? Ou um dos primeiros traidores? Foi o vice-presidente da República, não é? Quando começou a estancar a briga, eu subo na tribuna, eu fui o único que tive coragem de subir na tribuna e de falar, presidente Bolsonaro, e aí o Carlos Bolsonaro sentando o pau no Mourão, sentando o pau no Mourão. E eu digo o seguinte, presidente Bolsonaro, acalma o seu filho, isso na tribuna, acalma o seu filho, ele vai acabar com o seu governo, presidente. Se Mourão é traidor, diga onde que ele foi traidor, diga onde que ele traiu, assim como depois ele chama o Mourão de o cunhado indesejado. Eu saio da Câmara, quando eu li a reportagem, eu saio da Câmara, vou até o Palácio do Planalto, porque eu tinha essa liberdade, paguei ali uns 20 minutos, falei assim, olha, eu preciso falar com ele, eu vou ficar em pé, não vou sentar, é só algo que eu preciso tratar com ele. Aí a porta abriu, eu entrei, ele mandou sentar, falei, não, eu disse que eu ia ficar em pé, presidente. Presidente, por favor, preste atenção, o Rodrigo Maia tá aqui, ó, tá aqui na sua jugular, o senhor não tem mais base, o senhor perdeu o PSL, o senhor não tem mais base nenhuma, presidente. Presidente, como é que o senhor chama o Mourão, que é teu vice, de cunhado indesejado? Presidente, o senhor sabe por que o senhor não vai sofrer o impeachment? Porque o cunhado indesejado não topou. Porque para ter impeachment, Robertinho, para ter impeachment, Rodrigão, o vice tem que topar. O vice tem que topar. E Mourão não topou. Eu disse, presidente, não estanca com o Mourão, por favor. Então, sempre, olha só, quando teve aquela carta aberta dele, né, carta aberta à nação, que ele simplesmente assinou uma carta que o Temer mandou ele assinar de tentativa de reconciliação com Alexandre de Moraes. Eu acho que foram 10 itens, acho que no item 9 ou 8, ele elogia o Alexandre de Moraes. Ele elogia o Alexandre de Moraes. Claro que foi o Temer que fez a carta. Ele só assinou. Cara, quando eu vi a carta, foi justamente naquela época em que os caminhoneiros pararam Brasília e tem vídeo meu, não é, tentando acalmar esses caminhoneiros de madrugada, porque Bolsonaro não queria recebê-los, porque eles tinham uma carta pedindo para que Bolsonaro destituísse todos os ministros da Suprema Corte. Foi 2 dias depois, Robertinho, foi 2 dias depois que houve o segundo 7 de setembro, não é? Que aí Bolsonaro disse, o que vocês mandarem eu faço, e tá, canalha.
Os caminhoneiros vieram aqui para dar apoio a Bolsonaro. Bolsonaro dá uma recuada. Quando eu soube que eles queriam falar com Bolsonaro, o deputado Bibo Nunes me liga, dizendo que Bolsonaro não ia recebê-los. Não ia receber esses caminhoneiros. Cara, eu, não é que morando aqui em Brasília, não é? Fui pra lá, cheguei lá e tá, como eu era o cara que todo mundo achava que eu era o cara de Bolsonaro, e tá, eu era o homem de Bolsonaro. Nunca fui não, cara. Eu sempre fui um preto atrevido. Aliás, eu sempre fui um preto útil, tá? Eu sempre fui um crioulo útil. Você sabe chegar nos lugares. Eu sei. Aí, quando eu cheguei, aí eles, não, porque Bolsonaro não quer receber. Aí eu ligo para o presidente, ele me atende. Aí eu falo assim, presidente, eu tô aqui, a imprensa tá aqui, pelo amor de Deus, o senhor precisa recebê-los, e tá. E aí ele diz, tá bom, e se eu recebo eles, mas só 2 representantes, só 2 ou 3 representantes, tá bom. Isso aí tá na internet, isso aí tá na rede. O bom, Robertinho, o bom, Rodrigão, é que não dá mais pra mentir, cara, não dá pra mentir mais. Tá na rede, tá tudo gravado, né? Então naquele dia foi quando o Temer veio, aliás, no outro dia, foi quando o Temer veio de São Paulo para falar com o Bolsonaro, para apaziguar com o Alexandre de Moraes. Quando eu saio de lá e ele vai receber o Temer, e ele estava com esses caminhoneiros lá, e eu não fiquei. Quando eu saio e volto para a Câmara, estoura na imprensa, tá o Carta Nação. Tá na rede também. Eu subo na tribuna, aí eu falo assim, presidente Bolsonaro, que carta é essa, presidente? Uma carta de pacificação à nação, aonde só um assina? Onde está o presidente do Congresso Nacional assinando? Onde está o presidente da Suprema Corte assinando? Não é pacificação? Pacificação com um só? Presidente Bolsonaro, tá lá gravado. Os seus assessores estão lhe enganando. Presidente, leão que não ruge na hora certa vira gatinho. Falei essa frase. Aí o bolsonarismo ficou pau da vida comigo, meu irmão. Como é que é isso? Isso é uma estratégia de Bolsonaro. E Eu sabia que Bolsonaro estava caminhando para ser refém do Centrão. Eu sabia disso. Quando ele pega o Ciro e coloca como uma espécie de primeiro-ministro dele, eu falei, acabou o governo. O Ciro e Flávio fizeram Bolsonaro criar o orçamento secreto, mano. Quem cria o orçamento secreto para sobreviver foi Bolsonaro. E esse Ciro que tá todo enrolado Ciro Nogueira, hoje. né? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira tá todo enrolado. Quem criou o orçamento secreto foi Bolsonaro. Porque como ele não tinha base, ele teve que vender a alma dele pro Centrão. Aliás, quando começaram a criticar isso, ele mesmo declara, pô, eu sou Centrão, pô. Eu sempre fui Centrão, pô. Cara, qualquer um, se fizesse uma declaração dessa, estaria liquidado diante do povo. Quando o Bolsonaro acaba com a Lava Jato, cara, quem acabou com a Lava Jato foi Bolsonaro. E eu vou te dizer aqui em primeira mão, eu sou um cara que eu ando na verdade. Quero ver me desmentir. Quem levou Valdemar Costa Neto a primeira vez para Bolsonaro fui eu, um deputadozinho de primeiro mandato. Porque eu vi que a casa dele iria cair, a gente estava sem base. Eu fui até ele e falei assim, presidente, pelo amor de Deus, o senhor precisa sentar com o Valdemar. O senhor precisa, presidente. Deixa eu lá sentar, presidente. E tá bom, vai lá. Eu fui até o presidente Valdemar. Valdemar sabe, aqui ó, deixa eu olhar aqui. Presidente Valdemar, o senhor sabe que eu estou falando a verdade. O senhor sabe. Eu fui até Valdemar. A resposta de Valdemar foi, ô Tony, Bolsonaro é maluco. Eu não vou sentar com esse cara é doido. Eu já falei pro Ciro, ele vai mandar a Polícia Federal pra cima da gente. Olha o temor. Isso aí, muito antes de Ciro Nogueira ser o ministro, isso aí foi no início do governo. Porque eles tinham temor. Pela primeira vez, um cara fora do sistema chegou à presidência da República. O que Valdemar pensou? O que Ciro pensou? Acabou, irmão. Acabou pra gente. Esse cara é o cara da honestidade, é o antissistema, vai acabar com a gente. Tem coragem.
Ou é doido, sei lá, ou tem coragem, ou é doido, né? Tá com a população apoiando. Valdemar Rodrigão. Valdemar Robertinho, sem querer sentar com ele. Aí, Valdemar, você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Vamos lá. Aí, eu sento, aí eu convenço o Valdemar. Não, vamos lá, Valdemar. Tá. Fora da agenda oficial. Fora da agenda oficial. Presidente Bolsonaro, eu sei que o senhor não está podendo ver, mas se o senhor puder ver, o senhor vai ver. O senhor sabe que é verdade. O senhor sabe que é verdade. Fora da agenda. E a assessoria sabe também que é verdade. Eu entro com o Valdemar pelo subterrâneo, a gente sobe. Valdemar sentado aqui, eu sentado aqui onde eu tô. E aí o presidente Bolsonaro, ele vem de lá. E aí, boy? E aí, boy? Boy é o apelido do Valdemar aqui em Brasília, né? E aí, boy? E aí, boy? Tá. Quando ele vem falando com o Valdemar, cara, a frase que o Bolsonaro fala pro Valdemar, meu Deus, destruiu meu coração. Porque até então eu era um apaixonado pelo Bolsonaro, cara. Ai, meu Deus, ele era meu ídolo. Meu Deus do céu. Ele olha pro Valdemar e fala assim, aí, boy, Lava Jato já deu, né, boy? Vamos acabar com essa... Chega, né, boy? Irmão, era tu que queria. O Valdemar não acreditou no que estava ouvindo. Era tu que queria. Ele não acreditou, ele olhou pra mim assim, aí eu pedi pra sair. Falei, só deixa eu sair pra vocês ficarem à vontade. Não, fica aí. Acabou aquela reunião, não se falou nada com nada, creu com creu. E aí, porque Bolsonaro nunca foi um cara objetivo, né? Até o ex-presidente do Banco Central tem aí um vídeo dele falando de que você tem 3 minutos para tirar a atenção do Bolsonaro. Depois de 3 minutos, acabou. Ele já entra em outro assunto e tá, começa... Aí ele conta piada e tá. Mas eles trataram do fim da Lava Jato, pelo menos um pouco, nessa conversa. Na verdade, só Bolsonaro falou. O Valdemar não falou porque estava desconfiado. Achou que tinha... Vai ter pegadinha. Achou que tinha um microfone. Achou que tinha uma câmera escondida. O Valdemar ficou caladinho. Armaram pra mim. Falei que ia pra Polícia Federal, tá armando pra mim. Isso o Valdemar ficou com medo, coitado. Caralho. E aí, vamos lá. Resumindo o assunto. Aí saiu, aí eu volto, né, com o presidente Valdemar, e ele olha e fala assim, ô Tony, não entendi nada. E não deu pra entender mesmo ali a reunião. Ali mas acabou... eles combinaram a entrada do Bolsonaro pro partido do Valdemar. Não, isso aí já foi na frente. Aí não teve nada, e aí eu faço peça a Bolsonaro, porque nada avançou, uma outra reunião. Presidente, tá ficando complicado. Pelo amor de Deus. Aí eu consigo que ele me liberasse para uma outra reunião. Nessa reunião estaria Valdemar, Ciro Nogueira e o presidente do Republicano, certo? Isso o Marcos Pereira. Mas na reunião estava o Valdemar novamente, mas falando em nome de todos os outros. Nessa reunião, a minha testemunha é o deputado Fausto Pinato. Ele estava comigo nessa reunião, Fausto Pinato. E até porque ele era muito ligado ao Ciro Nogueira. Nessa reunião, eu fui tentar ver o que o Centrão queria para dar base ao presidente Bolsonaro. Tá certo? Cara, o que esses caras pediram, comparado ao que Bolsonaro teve que dar depois, não era nada. Não era nada. O que esses caras pediram? Eu falo, 2 vice-presidências do Banco do Brasil, 2 vice-presidências da Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste. Era o que eles queriam. E disseram que não é que ali eles iriam compor. Repito, Ciro não estava nessa reunião, Marcos Pereira não estava nessa reunião. Eu fiz com o presidente Valdemar e o Fausto Pinato também estava comigo. Eu saí de lá feliz. Falei, irmão, a gente tem que negociar alguma coisa, não é? É isso que os caras querem, tudo bem. Ô, meu irmão, dos mares o menor. Vamos lá. Quando eu chego para Bolsonaro, lá no Palácio do Alvorada, a casa dele, ele xinga um palavrão. Tô achando que eu vou entregar o Brasil! E pá. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O Bolsonaro, ele sempre foi um cara muito bem intencionado com a nação. O problema dele sempre foi a falta de inteligência emocional. Esse é que é o problema. Abre a porta de manhã e fecha de noite. Falando muito. Tá entendendo? Então essa falta de habilidade dele
foi que fez com que ele não voltasse a ser presidente da Me República. parece também que não é tão leal às pessoas que estão com ele. Não, leal, olha só, a lealdade que o bolsonarismo tanto prega e tanto exige de outros, o bolsonarismo não tem. Não tem por quê? Porque no dicionário da família Bolsonaro não existe a palavra gratidão. Quando chega lá no G, não tem gratidão. Esquece. Não existe. Tanto que não existe, você sabe como é que o Bolsonaro perdeu todo o PSL? Julian Lemos sabe disso. Houve uma reunião em que a base dele, que era o PSL, a base canina dele, foi perguntar para ele por que é tudo para os militares, sendo que a política se faz com políticos. E a base foi exigir espaços. Espaço normal. Não é para roubar, não, mas é para colocar esses seus aliados e tal. Pra criar força, né? Ganhar força política. Ganhar força braços, política, não é? Rapaz, nessa reunião, eu só fui na reunião só de penetra, tá? Porque não é porque eu não era do partido, mas eu fiquei lá, isso é de penetra. Meu irmão, nessa reunião, quando os caras começaram a falar, Bolsonaro ficou transtornado, bateu na mesa e disse assim, mais ou menos assim, porque já faz tanto tempo que não é que eu não me lembro dessas palavras. O Julian lembra. Ele disse assim, sejam gratos pelo que eu já dei a vocês, o mandato, porque ninguém chegaria aqui sem mim. E tá terminada a reunião. E foi embora. Ali o PSL rachou. Falta de quê? Habilidade política.